De pés como estamos, abra comigo a sua Bíblia, no livro do Êxodo, Êxodo capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo de número 1, versículo 7, o 18 e o 51. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente, então você acompanha na sua e no final dá tudo certo, tá bom? Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o principal mês do ano. Versículo de número 7. Diz assim: em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nos umbrais das portas e no alto das portas onde comerem o animal. Versículo de número 18. Diz assim: o pão que comereis será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês, até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Versículo de número 51. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito. Você pode glorificar ao Senhor por esta palavra? Se assente glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Querida igreja, nós temos lido alguns versículos da palavra do Senhor que está inserido no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Eu tenho por certo que este capítulo é um capítulo muito conhecido, talvez até um dos capítulos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. De modo que, ao fazer a leitura do capítulo de número 12 do livro do Êxodo, nós podemos observar que alguns assuntos, ou por que não dizer, algumas temáticas são abordadas neste capítulo, como, por exemplo, a instituição da primeira Páscoa. Uma outra temática que nós observamos aqui no capítulo de número 12 é o sangue nos umbrais das portas. Mas nós também podemos observar no capítulo de número 12 uma outra temática sendo apresentada: a libertação do povo hebreu. O fato é que falar de libertação é falar de um ato de livrar algo ou alguém, livrar do perigo, livrar de uma situação adversa. E se tratando do texto que lemos, falar de libertação é falar a respeito da ação poderosa de Deus em favor do seu povo ali no Egito. Tendo como base a mensagem nesta noite, como tema da mensagem nesta noite, eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema a libertação do povo hebreu. Você pode olhar para esta pessoa que está ao seu lado e dizer assim para ela: a libertação do povo hebreu. Melhore isso, por favor, diga: a libertação do povo hebreu. Ao fazermos a leitura do capítulo de número 12, nós fizemos menção de alguns versículos: o versículo 1, versículo 7, versículo 18 e o versículo de número 51. De maneira que esses versículos nos darão base para falar a respeito de algumas circunstâncias, ou por que não dizer, de algumas características que envolveram a libertação do povo hebreu. A primeira coisa que eu quero falar a respeito da libertação do povo é que a libertação tinha data marcada para acontecer.
Se os irmãos observaram, a leitura que fizemos no capítulo 12, versículo de número 18, faz menção ao mês de Nissan, mais precisamente ao dia 14 do mês de Nissan. Observe que o povo hebreu já estava no Egito há 430 anos. Nós estamos falando de 430 anos vivendo debaixo de opressão, de humilhação, de perseguição e até mesmo de decretos de morte. Mas, quando lemos o versículo de número 18, nós vemos claramente que Deus estabeleceu no calendário religioso de Judá, ou por que não dizer, no calendário religioso judaico, o dia 14 do mês de Nissan, que corresponde ao primeiro mês do calendário judaico. O que isto significa, Manuela? Significa dizer que Deus havia estabelecido um mês e um dia para libertar o seu povo da servidão egípcia. Eu sei que às vezes isso é muito cansativo, mas é só para vocês interagirem comigo na mensagem. Então olhe para pelo menos uma pessoa e diga para ele ou para ela: Deus tem o mês e a data marcada para livrar o seu povo do cativeiro. Eu vou melhorar isso aqui, se você entender, já pode mandar glória, misturado com aleluia. E se for batizado com o Espírito Santo, você já pode dar aquela rajada de línguas estranhas e fazer aquele barulho que o diabo até ouve, mas não entende e também não gosta. Eu vim aqui nessa noite liberar uma palavra para esta igreja, e a palavra é: Deus tem mês e data marcada para arrancar você desse cativeiro. E digo mais, Deus não vai permitir que você fique nem um dia a mais neste cativeiro. Perceba, meus irmãos, olhe para cá, por favor. Você percebe que Deus fala com Moisés dizendo que o mês de Nissan seria o principal mês para o povo. Sabe o que é que Deus está dizendo? O calendário judaico tem muitos meses. E é claro que em cada mês vai ter algo a ser comemorado, algo a ser lembrado. Mas a partir do que eu faço hoje, esse mês será o mês mais principal do calendário de vocês. Era Deus dizendo: não é apenas um mês, não é apenas um dia, é um novo tempo, é uma nova estação, é uma nova era que eu trago para este povo. Que povo é este, Manuela? Um povo que estava sofrendo, um povo que estava sendo humilhado, um povo que Deus estava protegendo de todas as formas ali no Egito. Mas o dia, o mês, a hora já tinha sido estabelecido no céu para Deus tirar o seu povo do cativeiro. Coloque a sua mão sobre o ombro de alguém, coloque, e com muita autoridade do céu, diga para esta pessoa: Deus tem o mês e a data marcada para tirar você deste cativeiro, e Ele não vai permitir, vou dizer de novo, Ele não vai permitir que você fique nem mais um mês e nem mais um dia neste cativeiro. Alguém acredita nisso? A libertação tinha data, me combinasse. Tinha data marcada. E sabe o que eu acho lindo? É que às vezes, irmãos, Deus fala conosco a respeito de algumas coisas e diz: conte os dias. E às vezes, na nossa pouca experiência, ou até mesmo a nossa falta de conhecimento no que diz respeito às coisas de Deus, a gente acha que vai acontecer no nosso calendário, no nosso tempo. Porque preste atenção, quando nós falamos de tempo na Bíblia,
Eu preciso entender que existe o tempo Cronos, esse que é dividido em meses, em dias, em anos. Existe o tempo Cronos, mas existe o Kairos. Eita, alguém entendeu? Existe o Cronos, o tempo cronológico, o tempo do homem. Mas existe o tempo chamado Kairos, e esse é o tempo de Deus, é o tempo das oportunidades. E eu vim aqui liberar uma palavra para quem acredita na palavra de Deus. E a palavra de Deus para a tua vida é: quando o tempo de Deus se alinhar com o tempo do homem, você não fica nem mais um minuto dentro deste cativeiro. Eu vou melhorar isso aqui. Quando o tempo Kairos se alinhar com o tempo do homem, que é o tempo Cronos, se prepara para sair deste cativeiro. E digo mais, quando você sair, não vai sair de mãos vazias, porque você lê o texto e você vê que o povo está saindo do cativeiro, mas está saindo com ouro, está saindo com prata. É Deus dizendo: eu vou arrancar você desse cativeiro, mas de mãos vazias você não vai sair daqui. A libertação, ela tem data marcada para acontecer. Segunda coisa, a respeito da libertação do povo hebreu. Qual é, Manuela? A libertação, ela envolveria o sacrifício de um cordeiro. Onde que está escrito isso? No versículo de número 7. Preste atenção nisso aqui. Porque no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, nós vemos Deus comissionando Moisés. Para quê, Manuela? Para que Moisés voltasse ao Egito e se apresentasse diante de Faraó. Preciso te lembrar que já tinha 40 anos que Moisés tinha fugido do Egito, porque matou um egípcio. Então, quando ele saiu do Egito, ele saiu fugitivo, ele saiu sem se despedir de quem ele amava. Ele saiu debaixo de decreto de morte porque Faraó queria matá-lo. Só que agora o negócio é diferente. Não é voltar porque quer voltar, é voltar porque o próprio Deus vai se apresentar para ele no meio de uma sarça. Eita, estou sentindo graça aqui. Não é voltar porque deu na telha, não é voltar porque pensou: já passou 40 anos, alguém já esqueceu o que eu fiz, já ficou dito pelo não dito, eu vou voltar. Não, ele vai voltar comissionado e debaixo de uma palavra de Deus. Escute isso aqui, se prepare, porque Deus vai fazer você voltar para alguns ambientes que você saiu por situações alheias à sua vontade. Mas se prepare, porque você não volta porque quer, você volta porque o próprio Deus se apresentou para você e diz: volta, porque eu tenho algo para fazer na tua vida lá. Escute. Então no capítulo 3 Deus vai comissionar Moisés. No capítulo 5, o que é que acontece? Deus vai dizer a Moisés o que ele deveria falar para Faraó. Está no capítulo 5. Quais eram as palavras? Assim diz o Senhor: deixai ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deixa eu te chamar a atenção para algo que está no texto. O povo está há 430 anos no Egito. O povo está escravizado. O povo está humilhado. O povo está subjugado. O povo está debaixo de vigilância 24 horas dos exatores, dos capatazes ali no Egito. Só que quando Deus vai falar a respeito do povo, olha o que diz o texto: deixai ir o meu povo. Está no cativeiro.
cativeiro, mas tem dono. Eita! Está humilhado, mas tem dono. Está sofrendo, mas dá para você mandar glória, porque o céu me trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Você pode até estar no cativeiro, você pode até estar sofrendo, mas você tem um dono. Você tem um dono. Você tem dono. Só que tem um detalhe. E qual é o detalhe, Manuela? O detalhe é que no versículo 2 do capítulo 5, Faraó chega para Moisés e diz assim: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe o povo ir? Vamos entender o contexto? O Egito era uma nação politeísta, adorava a vários deuses. Então quando o Faraó diz: quem é o Senhor? Quem é este Deus? Quem é este que falou com você e deu ordem para que eu deixe o povo ir? Faraó até conhece de deuses, mas de Deus ele não conhece. Vou melhorar isso aqui. Faraó entende de culto pagão. Faraó entende de oferta pagã. Faraó entende de deuses, mas ele não conhece o Deus Todo-Poderoso. E qual era o Deus que Faraó conhecia? Aquele que o salmista no Salmo 115 disse: tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Só que agora não é deuses pagão que está falando. Quem está falando é o Senhor Todo-Poderoso que está falando. Posso liberar uma palavra aqui? Olha para mim. Aquele que te oprimiu, aquele que te humilhou, vai conhecer quem é o Senhor que fala na terra. Dá para colocar um pouco de peso mais nessa nota? Se eu subir, você sobe. Vamos pregar de 2 que fica melhor. Aleluia. Então eu vou dizer de novo, porque teve gente que ouviu e pode não ter entendido, ou não acompanhou a minha linha de raciocínio. O que eu estou dizendo é: o opressor, o malvado vai conhecer quem é o Senhor. Ele conhece os deuses do Egito, mas agora ele vai saber quem é o Senhor que se apresenta como sendo o Deus, o Senhor daquele a quem ele oprime. Eu vim de Aracaju para liberar uma palavra aqui nessa noite. Se prepara, porque o opressor vai conhecer o Deus de Israel. Vai. Escuta isso aqui. Ó. E como isso se daria? A partir do capítulo 7, Deus vai se dar a conhecer. Como ele vai fazer isso? Deus vai enviar uma série de pragas no Egito, e Faraó vai conhecer quem é o Senhor que fala na terra dos viventes. Preste atenção nisso aqui, porque a partir do capítulo de número 7, nós vemos Deus enviando algumas pragas, mais precisamente 10 pragas. Águas que se transformam em sangue, a praga das rãs, praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da morte dos animais, a morte das úlceras, chuva de granizo, praga de gafanhotos, das trevas. Última praga, a praga da morte dos primogênitos. Como aconteceria, Manuela, esta praga?
Você lê o capítulo 12 e você Deus falando com Moisés, dizendo: Moisés, diga ao povo que pegue um cordeiro, coloque dentro de casa, deixe dentro de casa por 4 dias. E no dia 14, diga ao povo que imole, que sacrifique aquele cordeiro. A carne eles vão assar e vão comer com ervas amargas. Por que com ervas amargas, Manuela? Para lembrar do tempo de opressão, do tempo de humilhação e do tempo de escravidão. Mas o sangue, não jogue o sangue fora não, pegue o sangue. Também pegue uma erva chamada ísopo, vai imergir do sangue e depois você vai aspergir nos umbrais das portas. Moisés, porque à meia-noite eu vou mandar que um anjo desça e dê um passeio na terra do Egito, e por onde o anjo passar, a casa que tiver primogênito, o primogênito vai morrer, exceto a casa que tiver o sangue nos umbrais das portas. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Moisés, eu estou dando um checkmate em Faraó a partir de hoje. Eita, vou melhorar. Manuel, o que é checkmate? Quando eu era criança, eu gostava muito de jogos de tabuleiro, e uma coisa que eu aprendi no xadrez é que o checkmate é quando você coloca o rei do adversário em uma situação que ele não tem como se deslocar no tabuleiro. Em outras palavras, ele está encurralado, não tem para onde sair, não tem o que fazer. Era Deus dizendo: mandei 9 pragas e o coração dele não amoleceu. Mandei 9 pragas, mas ele ainda está irredutível. A última praga, ele vai saber que se mexer com os meus, eu vou mexer com dele. Como assim, Manuela? Leia o capítulo 4 do livro do Êxodo e você vê Deus dizendo: deixai ir a Israel, vírgula, o meu primogênito. Era Deus dizendo: porque você oprimiu o meu primogênito, porque você tocou no meu primogênito, porque você massacrou o meu primogênito, agora você vai sentir o peso da minha mão. Tocou no meu, eu vou tocar no teu. Eu vou deixar você mandar glória. Eu vou deixar reparar, eu vou deixar você dar aleluia. Mas revarachuri bicandarábia, remente o cominasse. Ah, Manuela, mas você não conhece o opressor. Eu não preciso conhecer o opressor, eu preciso conhecer o Deus que liberta. E sabe o que é mais lindo? Capítulo 3. O que é que diz o capítulo 3? Versículos 7 e 8. Tenho visto a aflição do meu povo. Deixa eu subir aqui. Está no texto. Tenho visto a aflição, o sofrimento do meu povo. Aí Deus diz assim para Moisés: e vou descer para livrar. Você não pegou isso aqui não, então eu vou dizer de novo. Olha como é que Deus está falando com Moisés a respeito do sofrimento que o povo está enfrentando no Egito. Tenho visto, porque Deus vê. Não pense você que o fato de Deus ficar em silêncio a respeito de determinadas coisas na sua vida não significa que Deus não me está vendo, não significa que Deus não me está ouvindo. O que é que significa, Manuela? É que na hora certa Ele vai descer para trazer. Repara, Súria, pega na mão de alguém, pega, aperte a mão dessa pessoa e diga: fica em paz. Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo, e a ordem dele nesta noite é: eu estou descendo na terra hoje. Repara, Súria, olha o Deus que desce aqui, olha o Deus que desce na terra para trazer. Eita, urimia séria. Ele desce. Estou sentindo Súria.
ele desce. Você continua lendo o texto. E o que é que você vê? O povo fazendo conforme Deus ordenou. Pega o cordeiro, coloca dentro de casa, guarda por 4 dias. No 14º dia, vai sacrificar o animal e com sangue vai passar nos umbrais das portas. Escute isso aqui. Quando o texto diz que o anjo passaria pela terra do Egito, você precisa entender isso aqui. Que anjo, ele não desce para passear. Você entende isso aqui? Anjo não desce para passear. Por quê, Manuela? Anjos são ministros de Deus a serviço da igreja e daqueles que hão de herdar a salvação. De modo que quando um anjo desce, ele desce para trazer resposta. Ele desce para intervir uma situação. E ele desce para trazer juízo. Então, quando Deus diz que à meia-noite o anjo vai passar na terra do Egito, é Deus dizendo: estou trazendo juízo na terra hoje. Oh, eu vou melhorar isso aqui. É Deus dizendo: eu vou fazer justiça. É Deus dizendo: oprimiu o meu povo, massacrou o meu povo, tocou no meu primogênito. Agora eu vou passar na terra, e a casa que não tiver sangue dos umbrais das portas, o primogênito que tiver lá dentro, ele vai morrer. Irmãos, tem hora que eu fico tentando imaginar a cena. O anjo passando na terra do Egito, na casa que não tinha o sangue. O anjo passa e tem morte dentro da casa, tem choro dentro da casa, tem desespero dentro da casa, tem luto dentro da casa. Mas de repente, quando ele sai de uma casa para ir para outra, que tem sangue nos umbrais das portas, eita, o que é que acontece, Manuela? O anjo vai passar por cima daquela casa e não haverá morte dentro da casa. É por isso que a palavra Páscoa no hebraico é persá, que significa passar por cima, pular. Então é o anjo descendo, e a casa que não tem sangue tem morte. E quando ele está indo para outra casa, se ele vê que tem sangue, ele vai passar para a próxima casa. Mas a casa, a casa que tem sangue não tem morte. O que é que tem? Tem livramento da parte de Deus. Tem livramento. Tem livramento. Então a libertação, ela envolveria o sacrifício de um cordeiro. Eu sei que você sabe, até porque esse texto de Êxodo capítulo 12, na época da Páscoa, é um texto que é muito lido, é muito pregado, é muito ensinado. E você sabe, só vou te lembrar, que esse cordeiro aqui, ele tipifica Cristo. Manuel, o que é tipificar Cristo? Ele aponta para Cristo, o cordeiro pascual, que foi sacrificado na cruz do Calvário. E mediante o sangue vertido na cruz, nós recebemos perdão de pecados, perdão de da glória. Nós recebemos libertação da condenação eterna e recebemos acesso para morar no
céu. Dá para mandar glória, porque se você está aqui hoje, é porque o sangue que foi vertido na cruz do Calvário há mais de 2024 anos alcançou a tua vida, alcançou a tua casa, e eu sei que você crê que vai alcançar a sua parentela também. Vamos terminar? A libertação do povo seria o cumprimento de uma promessa. Repete comigo: o cumprimento de uma promessa. Olhe para cá, por favor. Gênesis capítulo de número 12. Deus chama Abrão. E dentre as promessas que Deus fez a Abrão, Ele prometeu: farei de ti uma grande nação. Gênesis capítulo 12. É uma promessa, preste atenção nisso aqui, que não condiz com a realidade de Abrão. Sabe por quê? Abrão é avançado em idade. Sarai era estéril. Já tinha até mesmo cessado o costume das mulheres. Humanamente falando, é impossível Sara ter filhos. Redobre a sua atenção. Não confunda esterilidade com infertilidade. Não confunda. O que é infertilidade? É uma dificuldade que a mulher tem de gerar. Ela pode, porém tem uma dificuldade. E a esterilidade? Ela não pode gerar e ponto final. Aceite que dói menos. Aí Deus chama Abrão, manda sair da terra, do meio da parentela, da casa do pai, e manda que ele vá para uma terra que ele ainda ia mostrar. Deus não disse o nome da terra, nem sequer deu um mapa para Abrão, só disse saia. E eu vou dizer uma coisa: quando Deus disser saia, não faça pergunta não, só se levante e obedeça. Porque à medida que você começar a caminhar, Deus vai se revelar para você no processo. Eu vou repetir isso aqui, porque teve gente que não entendeu, e se ouviu, fingiu que não me entendeu. Eu estou dizendo para você que quando Deus lhe der uma ordem, saia, não questione, não faça pergunta, apenas se levante e saia. Porque quando Deus mandou Abrão sair, não disse para onde ele deveria ir, e nem sequer colocou um mapa na mão. Abrão se levantou, saiu, e no caminho Deus vai se revelando para Abrão. Por que, Manuela? Porque Deus vai se revelando gradativamente. Porque se Deus revelar tudo, tem coisa que a gente não tem estrutura para ver. Então Deus diz saia. Porque quando você começar a caminhar, quando você começar a caminhar, eu vou mostrar para você onde eu vou te levar, o que eu vou fazer e como será a tua descendência. Quer que eu te prove isso que eu acabei de falar? Vá para o capítulo 15. Deus chega para Abrão e diz assim: erga os olhos, veja a terra. Aí Deus diz assim: darei a tua descendência esta terra. Esta terra, Você não precisa ser expert na língua portuguesa para saber que esta significa dizer que ele já estava na terra.
Pegou aqui? Pegou a revelação? O homem que saiu no capítulo 12 sem saber para onde ia, no capítulo 15, olha ele com o pé na terra, e Deus dizendo: esta terra que você está, eu vou dar para a tua descendência. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, a sua descendência será escravizada em terra alheia por 400 anos. Manuela, no início da mensagem, no primeiro tópico, você disse que o povo já estava no Egito há 430. De verdade. É verdade, é só você ler o capítulo 12 do livro do Êxodo, que você vai ver que o povo ficou no Egito 430 anos. Sabe por que o povo atrasou 30 anos em sair do Egito? Sabe por quê? Porque Moisés matou o egípcio. E toda vez que eu faço algo que não é para fazer, eu comprometo aquilo que Deus tem na minha vida e na vida dos outros. Quer que eu te prove? Vou te provar. Matemática. 430 menos 390 dá quanto? Quantos anos Moisés ficou no deserto? Lá em Midian. Então os 40 anos que Moisés passou no deserto de Midian foi o tempo que atrasou a saída do povo do Egito. Aí sabe o que é mais lindo? Olhe para cá para você ser crente. Porque quando Moisés matou o egípcio, Deus poderia ter levantado outra pessoa capacitado para ser libertador do povo. Poderia ou não poderia? Poderia. E por que Deus não faz? Porque diferente do homem, Deus prefere tratar com você, te levar para o deserto, mas Ele não abre mão de fazer na tua vida e através da tua vida aquilo que Ele disse que faria. A libertação do povo envolveria o cumprimento de uma promessa. Qual é a promessa? A sua descendência vai ser escravizada. Só que eu disse para você que no capítulo 3, versículos 7 e 8, quando Deus comissionou Moisés, Deus disse: estou descendo. Vou dizer de novo: estou descendo para livrar. Ele não disse estou descendo para consolar, porque tem hora que nós estamos em alguns processos, em alguns cativeiros, e Deus simplesmente desce para nos consolar. Ou não é verdade? É. Ele te consola para você aguentar ficar mais de um tempo naquele cativeiro. Só que Deus não disse estou descendo para consolar, estou descendo para livrar. Era Ele dizendo: chegou a hora de cumprir a promessa. Eu vou arrancar vocês daqui com uma mão poderosa. É Deus dizendo: eu vou tirar, porque tem situações que é Deus que nos tira, é Deus que nos arranca, porque se não for Deus, você não consegue sair sozinho. E Deus estava dizendo: eu estou descendo para livrar. É por isso que no capítulo 12, versículo 51 diz: e neste dia. Que dia? Dia 14 do mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico. É Deus dizendo: eu marquei a data e eu não sou Deus para voltar atrás naquilo que eu falo. Já pode ficar de pé comigo? Fique de pé, por gentileza. Tem profeta aqui na casa? Tem profeta na casa? Dá para você profetizar?
para pelo menos 2 pessoas, mas profetize com autoridade. Diga para essa pessoa com muita ousadia do céu. Diga: Deus não mente. Se Ele disse que iria te arrancar deste cativeiro, prepare-se para sair dele com mão forte e poderosa. Isso, profetiza. Profetiza esta palavra, porque alguém entrou por estas portas pensando que 2024 iria terminar e você permaneceria no mesmo cativeiro. Mas eu vim aqui dizer: Deus tem data marcada para te arrancar. Derribara, Xúria. Dá para mão da glória para quem merece. Abre a boca, mande glória para Ele. Mande aleluia para Ele. Exalte o nome daquele que brada na casa dizendo: já marquei o mês e já marquei a hora. De alguém, pegue, por favor. Pegue na mão de alguém. Pegou na mão? Isso, pega na mão. Aperta. Me presta a tua mão. Me presta a tua mão. Pode vir com a garrafinha e tudo. Pegou na mão de alguém? Agora olha para essa pessoa e diga assim: está preparado? Está preparado para ver Deus te arrancando deste cativeiro e te conduzindo rumo à terra prometida? Pergunta para ele, pergunta para ela: está preparado? Porque é Deus que vai arrancar você. É Deus que vai tirar você da mão do opressor. Eu vim liberar uma palavra aqui nessa noite para quem acredita na maior revelação, que é a palavra de Deus. Deus vai arrancar você desse cativeiro. Ele vai te arrancar. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele aí, vai. Isso. Adore a Ele. Mande glória para Ele. Se tem alguém na casa batizado com o Espírito Santo, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Seja renovado agora. 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 Seja renovado. Seja renovado.